Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Surgiu uma bomba para a imprensa que vive detonando o Flamengo. Caiu um tsunami para esses caras. A notícia que vazou é avassaladora depois do jogo de ontem, onde o Flamengo rebentou, pocou, destruiu o Atlético Mineiro no Maracanã. Vou trazer tudo em detalhes para você a partir de agora. Mas rubro-negro, rubro-negra, segura aqui na minha mão, não solta mais não. Cola aqui comigo, não sai desse vídeo para você ficar super bem informado por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. Agora é o seguinte, espera um pouquinho. Quero te desejar, antes de qualquer coisa, uma semana abençoada, uma excelente segunda-feira, meu querido. Você tem em comum comigo essa paixão pelo Mengão. Então, simbora para as notícias. Antes, ó, o Neto, só para um spoiler, tá? O Neto, tem um corte do Neto aqui que você vai ver ele desesperado. Desesperado. Então, fica aqui. Agora me fala uma coisa. Eu vou dar minha opinião, eu quero a sua. Fala para mim o que você achou. Eu achei que o Flamengo foi muito bem. Não foi excelente, mas foi muito bem. Destruiu o Atlético. Tomamos um gol numa falha de um jogador que é muito bom, que é excelente, que é o Léo Ortiz, né? Todo mundo falha uma hora ou outra. Mas o Flamengo merecia ter saído com 3-0. Mas não tem problema não. 2-1 tá bom. Lá na Belo Horizonte nós começamos a depenar o Galo ontem. Vamos terminar de depenar domingo. Fechou? Dá a sua opinião, você concorda comigo? Se não concorda, não tem problema. Escreve assim mesmo, que a sua opinião é lida e é respeitada. O canal aqui é democrático, beleza? Vem comigo, curte o vídeo aí, simbora. Vamos ver as notícias aí mesmo. Uma vez deixou muito claro na calçada de modus operandi dele, né? Assim, não é porque é amigo, não é porque é isso e tal. Vai ter cobrança e também não vou desistir, e é isso. Alguém, quando um jogador encerra a carreira, se ele ficar pensando alguns anos, o que eu vou fazer da vida, aí no meio do caminho, depois ele acha que eu vou ser treinador, ele já está num atraso considerável. No caso do Felipe Luiz, o que ele faz? Ele logo cedo, não sei quando foi isso aconteceu, quantos anos ainda faltava para ele encerrar a carreira, mas você percebe que ele já demonstrava isso, que ele já atuava como um treinador dentro de campo, ele já observava o jogo de uma forma diferente, pensando também em ser treinador. Então, assim, nos últimos anos de carreira dele, eu não sei também esses últimos quantos são, acredito que são muitos. Ele não decidiu aqui recentemente, ele falou, eu quero ser treinador. Então, você passa a absorver tudo que você pode. E ele sabe que a questão hierárquica, ela é fundamental. Se ele for frágil, ele está morto. Isso aí. Alguns foram engolidos por isso. E ele, cara, ele, por exemplo, ele tem ali uma aula com Diego Simeone. Diego Simeone. Este é o jogo é dessa forma e a hierarquia funciona assim também. E não tem conversa. Se ele for muito flexível, os caras vão tomar, é a mesma coisa, se é muito flexível, no caso do árbitro a gente diz, vão tomar o apito dele. O treinador, ele leva tudo, né? Deixa o cara nu. Então, ele já sabia como se comportar. E o Gabigol não é um problema, mas o Gabigol, para ele, é uma pós-graduação nesse sentido. Porque como é que eu vou me comportar? Só espero que o Gabigol tenha entendido que ele é treinador. Que ele fala assim, agora eu vou jogar, porque o cara é meu amigo, é o chefe, e o Pedro tá machucado. Cara, talvez o Pedro volte no ano que vem e o Felipe Luiz entenda que o Pedro é titular. Talvez o Gabigol nem esteja no Flamengo. Talvez nem esteja. Até porque o Felipe Luiz falou, o Gabigol é 9. Exatamente. Ele é centroavante. E o Felipe Luiz isso é bem o Pedro é outro tipo de 9. Eu acho que até o recado dele, ele treinou, ele foi... Aí estão querendo criar polêmica onde não tem também, né, gente? Pela madrugada. Vai descatar, mano. O Pedro só o ano que vem, tá querendo já colocar coisa onde não tem. Vamos seguir aqui, mas não tem nada a ver com isso que os caras estão comentando aí não, viu? Até o fim, ele fez academia quando tinha que Viu fazer. vídeo. Pra virar, porque em algum momento se derrapar, ele vai virar e falar, eu fui o primeiro a te defender lá. Então agora você derrapou, meu amigo. Eu acho que Valorizei o seu esforço. Eu né? acho que não são seus gols. Isso é um capital que nunca ninguém teve desde Jesus no Flamengo, que é o entendimento. E quem vai sentar ali, talvez, para falar o certo, o errado, para lidar, ou para conseguir administrar no intervalo uma situação dessa discussão com um cara do tamanho do Gabriel. E o Gabriel, ele tem um tamanho que você pode não gostar, você pode não acreditar, mas tem uma coisa muito diferente quando você vai para o estádio, para a rua, que é muito diferente da opinião, do achismo, do acontecer. O Gabriel, o capital dele é pouco abalado dentro da torcida, perde pouco quando faz muita coisa errada e ganha muito quando faz um mínimo, não um mínimo numa decisão, mas quando faz algo numa decisão.
E o Felipe tem tamanho hoje. E eu tenho até dúvida se o Felipe teria um início tão feliz, não pela capacidade, mas pelo entendimento de onde está chegando, não fosse do Flamengo. Porque todo início ele é mais delicado. Chegar num outro clube, numa outra situação. Tudo é novidade da função dele e do clube. No Flamengo, não. Tudo ali é muito familiar, o que você falou. Está muito fresco. Esse grupo todo praticamente jogou com ele, tirando os reforços desse ano. Então, isso tudo contribui e é bom. Eu concordo com você, mas são as facilidades e as dificuldades. Um baita elenco dentro de casa. Por outro lado, um time extremamente abalado, inoperante, que vinha de eliminações seguidas contra equipes piores em 2 anos. A gente já viu um baita elenco contra equipes ruins dentro de casa e a gente sentar aqui para tentar entender por que esse elenco não joga bola. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. Passado, a dificuldade, Olímpia. Você pode ir no mesmo lugar. A dificuldade é a facilidade, porque senão a gente vai acabar achando que, olha, tá de casa, não sei o quê. Não, assim, não. Dirigir, de todos os times do futebol brasileiro, quando a gente fala, assim, a visão da distância, obviamente eu não estou dentro para ter certeza disso, mas se eu tivesse que apostar, se houvesse um medidor de quão complicado é você dirigir um elenco para extrair dele o possível, eu acho que o Flamengo, não estou nem falando que os jogadores não correm, não é por nada disso, mas é pelo perfil do elenco, pelo tamanho dos jogadores, por tudo que aconteceu em anos, pela maneira como eles foram geridos em diversos momentos, acho que seria o topo. O topo. Mas tem uma coisa, Birner, que eu acho que é diferente. Pensando no... Posso estar errado, tá? Não, eu entendo o que você está falando do ponto de vista de perfil de elenco. Eu não estou falando de capacidade de jogar futebol. Não. Em relação ao perfil de elenco, eu estou de acordo com você. Mas pensando na dura missão de um novo treinador, eu acho que quando você chega num clube que tem o melhor elenco da América do Sul e que conseguiu a façanha de não vencer absolutamente nada no ano anterior, a tua missão, ela acaba sendo uma missão que você fala, cara, assim, eu não tenho uma missão de outro mundo. Vamos pegar o contra-exemplo. Você imagina a hora que o Abel for embora do Palmeiras, a hora que o Vojvoda for embora do Fortaleza. Dramático. O que os caras... Eu tô pensando o cara que chegar nesses lugares... Nossa, eu não queria ser esse cara, não. O que esses caras vão ter que fazer? Concordo. Quer dizer, Concordo. Então, acho que, assim, nesse aspecto, o Felipe tá... Primeiro, num lugar que ele conhece muito bem. Sim. Depois, num lugar em que provavelmente a grande maioria dos jogadores o respeita porque parece que não dá para não respeitá-lo ouvindo o Felipe falar. E a gente agora tem ouvido muito mais o Felipe falar, né? Antes, de vez em quando, ele dava uma entrevista ou outra, você fala, pô, legal, hein? É um jogador diferente. Agora, ele é obrigado a dar entrevista todo jogo. E a gente ouve ele falar todo jogo. E a impressão que eu tenho é que este cara ali, ele deve ser respeitado pela maioria dos jogadores, pela qualidade que ele tem, pelo que ele pensa, por como ele age e tudo mais. Então, assim, você tem o respeito dos jogadores, você conhece o lugar, você tem um baita elenco, e esse baita elenco não ganhou nada no ano anterior, eu acho que, no fim das contas, por mais que eu entenda o que você está dizendo em relação ao perfil do elenco, eu acho que é um ótimo lugar para se estar e para tentar agora. Agora, essa pergunta que está na tela é interessante. Hoje, o desempenho do Gabi é mais mérito do Gabi, Felipe Luiz falou tudo que o Gabi fez aí, né? Durante a semana e tal. Ou é mais mérito do Felipe que apostou, que abriu espaço para ele, resgatou o Gabi? Claro, porque hoje só tinha o Gabi. Vou responder isso de um jeito que talvez algumas pessoas achem contraditório. É óbvio que o maior mérito é do jogador, porque é ele que joga a bola. Ele que fez os gols. Mas não haveria o jogador fazendo isso sem o técnico. O maior mérito, repito, é do jogador. Porque ele que corre, finaliza, marca, se desloca, ganha a bola, passa. Mas nada disso aconteceria sem o técnico. Eu tenho dúvida se aconteceria... O Gabriel tem 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Hoje foi o 7º jogo do Felipe. Dos 7 jogos, 6 ele foi titular. Para começar, não sei se ele teria essa sequência. O Gabriel é bom lembrar. Com o treinador anterior, não sei. Hoje, tirando o gol de pênalti, ele não vem entregando. E ele fala, eu vou confiar, não vou desistir de alguém. Independentemente de ser o Tite, poderia ser um outro nome que ia chegar e ia tentar ver o ambiente. Esse ambiente aqui me diz o quê? Tem eleição no final do ano, a diretoria não quer renovar com esse cara. Se eu brigar com ele, acho que pode ser... Seriam poucos que virariam e falaram, nos 7 primeiros jogos, 6... Ele vai ser titular, em 5 ele não vai... Com o Tite, 28 jogos, porque agora também a gente sentar aqui e falar do Gabriel, potencial... Diminuiu agora com o Felipe Luiz. 6 como titular. Olha só, com o Tite, 28 jogos, 4 como titular. E aí, com o Felipe Luiz, 6 que jogou como titular. E é bom lembrar que em vários desses jogos com o Tite, desses 28, o Pedro também não estava à disposição, né? Sim. É bom lembrar disso. Então, ele não era nem porque ele estava machucado, fosse
porque Seleção. tinha data FIFA, então, data FIFA nem o Pedro não foi um problema nesse aspecto, mas de qualquer maneira, eu acho que assim, é bom lembrar que mesmo sem o Pedro à disposição, muitas vezes a opção do Tite foi outra, foi Bruno Henrique centroavante. A gente tem que só que, para colocar acho que as coisas nos lugares, seus devidos lugares, assim, não é o melhor momento do Gabriel. Perfeito. Continua. Não mudou tudo, né, Não, Calçade? claro, Isso claro. perfeito, Porque é o perfeito. seguinte, ele teve problemas esse ano, problemas lá, teve que ir para a Suíça e o julgamento... Isso tá em aberto ainda. Está aberto. Mas o Gabriel, contusão, então ele não... E chega um momento que se o cara não está sendo usado, o teu treinador, isso é o caso do Tite, né? Ele jogava o Carlinhos, ele não jogava. Então assim, ele deu uma largada. Você fala assim que o Gabriel tá... Você olha pro Gabriel e fala, nossa, esse cara aqui não abandonou, ele não alargou. Não, ele largou o negócio e tal, aí quando viu que surgiu a grande chance, ele tá voltando. Tanto que o técnico falou de todo o trabalho dele fora de campo. Não é o melhor momento dele. Não é, ele pode jogar muito mais. Mas o jogo de hoje foi o melhor momento dele no último Então, ano e isso. meio, 1 ano e 8 meses, é isso? Jogo importante, sim. Desde a final Pela- da Libertadores. Da Libertadores. do Guayaquil. Pela sequência. Cara, 2 anos, 2 anos já fez. Porque é o seguinte, quando é que tem essa mudança para ele? Quando o Felipe Luiz assume. E ele fala, opa, agora chegou minha vez. Aí ele passa a recuperar uma temporada que praticamente não existiu. Então, se isso está acontecendo agora, é porque ele percebeu que, opa, eu tenho que oferecer também. Né? Eu não vou jogar só com o Gabi e a camisa 99, que já teve outro, né? A diretoria arrancou a camisa dele, falou, não, você vai com a 99 depois daquele caso da camisa do Corinthians. Mas, e aí é uma questão de, o Marcos Braz falou isso depois, a situação dele não está resolvida no Flamengo ainda, o ano está acabando, ele já pode assinar com o que ele quiser um tempão, mas ele dá a demonstração de que ele quer ficar no Flamengo, isso é muito claro. Senão ele teria assinado com alguém. A gente tem, inclusive, um trecho, vou passar para o Pedro aqui, que eu te interrompi, Pedro, mas a gente tem um trecho aqui, inclusive, porque aí já tem um apelo popular, né? Claro, óbvio, né? Tem um dirigente que se pauta pelo apelo popular, a gente sabe como funciona. Então, hoje, o pessoal já gritando, pedindo o Gabigol e tal, a gente está mostrando os melhores lances, mas vamos subir o som aí, Fabrício? Vamos nessa? Sobe o som. Saiu o Maracanã gritando, o Gabigol voltou. O que o Pedro estava falando agora há pouco. É um jogo ali, 2 gols, uma final e tal, a torcida já muda. 2 gols numa decisão. Fantástico, Você falou de fantástico. dirigente. E ele é um cara... Ele é um cara... Os jogadores estavam em campo. Exatamente. Só que o torcedor, que ainda estava com o pezinho atrás, está hoje... agora o Gabigol voltou. Esse é o Gabigol que a gente conhece. O jogador do que a gente quer elenco e tal, etc. hoje é o Gerson. Então. Mas é outra discussão. Então, isso é uma outra discussão. O cara do ano no Flamengo com mais regularidade é o Gerson. Quem abre? E é Vamos Gerson lá. e Pedro, os dois jogadores. Um absurdo, Sim. um absurdo, né? Agora eu tô falando, o Gabigol é um cara que, na história do Flamengo, ele é maior do que esses dois, correto? Sim. E que estava devendo futebol há muito tempo. Aí, de repente, esse cara faz um jogo, 2 gols, numa final, que, independentemente do que vai acontecer semana que vem, se o Flamengo for campeão mesmo, ele é o personagem dessa final. A não ser que o Atlético faça 2-0 e o Arrascaeta meta 3 gols lá, enfim, tudo pode acontecer no futebol. Mas ele é personagem Hoje em dia- importante. Fala, E agora? Não, se eu faço a seguinte pergunta numa suposta renovação de contrato. E tá aí que eu quero chegar. O que o dirigente tem que pagar? Pela concorrência de mercado, de propostas outras que o Gabigol vai receber? Qual deve ser a referência do dirigente? Ou o futebol que ele acha que o Gabigol pode apresentar nos próximos anos? Porque as coisas podem não estar Hoje é dia... necessariamente conectadas. Hoje é dia 3 de novembro, né? Gabriel hoje tem menos de 2 meses de contrato com o Flamengo. Fosse para chegar uma grande proposta de um outro grande clube, já teria chegado. E não chegou por uma série de aspectos. Indefinição sobre o julgamento do caso do O Cais. Palmeiras teve interesse. Não, para chegar, E colocar não na era- mesa. não O Palmeiras em ia ser algum pouco momento dinheiro. virou e falou, saímos do papo. É chegar. Para entender onde eu vou chegar. Não chegou. Então, o posicionamento do Flamengo na conversa também é outro. Então, não acho que é exatamente uma questão de disputar em mercado. Porque para 31 de dezembro vai estar todo mundo disputando na mesma. O Gabriel pode sair de graça com pré-contrato. Então vai estar todo mundo disputando na mesma. O que vai cobrar de
de luvas e tal, que é esse que embaça. Como se fosse uma nova contratação do Flamengo. A cabeça do dirigente ela é muito difícil, porque a gente não está falando de uma gestão profissional. O Calçade brinca muito com isso, né? O Flamengo se acertou em todos os departamentos. Onde mais precisava ter um acerto profissional, que é o departamento mais importante do clube, você ainda vai ali muito ao sabor. Tem uma eleição do Flamengo. Tem uma eleição do Flamengo daqui a pouco mais de um mês. O que vai dizer para mim é o peso do Gabriel até na eleição, às vezes, como tentam dar o peso ao estádio, lançamento do estádio. O Gabriel que vai definir, fazendo né? um bom final de Campeonato Brasileiro, sendo um cara fundamental da reta de final de trabalho desse ano do Felipe Luiz, resolvendo, quem sabe, com mais um gol, sendo a cara dessa conquista de um título que não veio no ano passado, e tiver alguma sinalização interna dentro da Gávea, que a eleição é na Gávea, que uma renovação do Gabriel resolve a eleição, mas eu não tenho a menor dúvida. A pessoa faz. A pessoa sabe, consegue se despir de qualquer convicção. Você está condicionando, e acho que bem, e é uma, como você falou, seria muito lógico fazer isso. E condicionar porque de alguma maneira... O problema é que o Flamengo oferece um ano e ele quer mais. É isso. Ou considerar o que ele vai fazer também no final da temporada, nos jogos que faltam no Campeonato Brasileiro, no jogo de volta e tudo mais. Porque é óbvio, isso é meio uma obviedade, que um jogo, como o Calçado estava falando, não pode mudar tudo. Até porque um jogo não mudou nada em relação à temporada do Gabriel. Claro que é algo muito pesado e isso vai colocá-lo na história, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, coloca ainda mais na história, embora, claro, que o peso da Copa do Brasil, perto do que ele já fez pelo Flamengo, com Libertadores e tudo mais, é até pequeno. Mas é algo significativo, é algo relevante. Agora, o título do ano, né? Mas para você tomar essa decisão, você não pode tomar a decisão baseada em 45 minutos de um jogo no Maracanã. Isso me parece óbvio. Você tem que levar em consideração várias coisas, inclusive essa questão, e aí eu vou assim... É completamente compreensível, justo e assim, acho que dá para entender o torcedor exaltar o Gabigol por todo o amor que ele tem, por toda a idolatria e tudo mais. Mas a exaltação do Gabigol, para mim, não faz bem neste momento ao Flamengo, não faz bem ao próprio Gabigol, porque é um jogador que, se exaltado, vai se sentir cada vez mais no direito de fazer o que bem entende, que é algo que já faz um pouco parte da rotina dele no Flamengo. Então, eu acho que a exaltação, hoje, que é compreensível, e acho que, no fim das contas, né, você também não pode ficar sendo racional na hora que você está na arquibancada, numa final. Tá? Então, acho que o grito é legal, dá para entender e tudo mais, mas só estou tentando olhar um pouco para possíveis consequências. Do ponto de vista de gestão. Isso, aumenta ainda mais o tamanho dele, que nessa temporada não foi um tamanho tão grande assim. E você tem que levar essas coisas também em consideração para olhar para 2025. Eu concordo com tudo que o Ian falou. Você tem certeza que você quer? Porque o Pedro vai estar à disposição, vai estar de volta. Você acabou de me falar que ele é um 9. Se for para ele ser o 9 reserva desse Consegue time, levar ele no banco? É esse que você quer no banco? É esse o reserva que você quer ou você prefere? Entendeu? Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Não dá para ser só na emoção do... Mas isso por uma temporada tem toda a lógica. Eu concordo com tudo que o Jean falou. Agora, você consegue parar e falar, não, porque essa decisão era sobre gestão? Mas a eleição do Flamengo está pegando fogo. A eleição do Flamengo está pegando fogo. Você tem razão. Não vai ser isso levado em consideração, provavelmente. Do mesmo jeito que serviram a cabeça do Gabriel na bandeja meses atrás, apresentam ele de braços cruzados fazendo festa como a salvação da eleição. A temporada acaba no dia 8 de dezembro, domingo, a eleição é no dia 9. Para aparecer na sexta-feira, dia 6, uma coletiva convocada às pressas com a assinatura do contrato, todo mundo tirando... Não custa nada, isso é Flamengo. O Flamengo é assim. O Flamengo é assim no passional, o Flamengo é assim também no amador, que o passional está ali inserido onde deveria ser profissional. Então temos um mês, praticamente, entre o Flamengo campeão ou não da Copa do Brasil com a marca do Gabigol e a eleição. 29 dias, para ser mais exato. 29 dias. E uma reta final de Brasileiro, que é a memória fresca... Que passa a ser... Pega a memória fresca. Pega, porque o Marcos Braz, ele pode ter 1000 defeitos, mas ele é inteligente. Ele sabe o que ele fala. Quando ele vira, ele fala, não é por causa de 2 gols. A história vai muito além disso. Ele já preparou a cama. A história, o Gabriel tem. Se não renovar, não é por conta dos 2 gols, é por conta da história recente também. Se renovar, também é por conta Ele não tem nenhum comprometimento em falar, é isso, não é. Eu tenho o Braz aí. Vamos colocar o Braz para a gente pescar direitinho a essência desse papo. Vamos lá. O Gabigol vai renovar depois de 2 gols? Não muda muita coisa, a gente vai deixar passar. Meu irmão, o que você, Tite, fez com o Gabigol
não se faz com o profissional. Não se faz com um cara que é ídolo do Flamengo. Não se faz com um cara que treina todo dia. Vamos lá, qual foi o dia que saiu na imprensa do Rio de Janeiro que o Gabigol chegou atrasado? Que chegou bêbado? Ou que fez alguma... O único problema que ele teve foi em relação ao doping, né? Que até agora não se resolveu ainda. Sabe por quê, Neto? Porque ele chegou cedo para treinar. Isso, porque ele chegou cedo para treinar. Vamos lá, um cara que eu acho que nos últimos 15 confrontos de decisões, ele é decisivo em termos de bola, em termos de gol. Vamos lá, vocês aí todos que são contra o Gabigol, como que pode isso? O cara num jogo de hoje não jogou contra o Internacional, o Felipe Luiz fez tudo ao contrário do que o Tite fazia, aí 3-1 fora o chocolate, mas como o Atlético Mineiro também não tem força para aguentar o baque, né? Aí fez o golzinho no final, nós vamos mostrar os 4 gols para vocês todos. Meu irmão, a gente perdeu a Copa do Mundo, ou nós poderíamos ter disputado a Copa do Mundo por causa de pênalti. Quem que bateu o primeiro pênalti? O Rodrigo, do Real Madrid, e que perdeu. Quem que bateu o último? O Marquinhos, que nunca tinha batido pênalti na vida. E ele não deixou o Neymar bater pênalti. Ele nem levou o Gabigol. Numas cobranças de... Então, meu irmão, o Tite, você fez uma das piores administrações em relação ao Flamengo que você fez com ele. Você não sabe o que você fez para a mãe do Gabigol, para a família do Gabigol. E agora, sabe o que está acontecendo? O Flamengo quer renovar o contrato com ele. Em dezembro, o Gabigol está livre. Livre, um jogador que custou 90 milhões. Ele está livre. E ele queria contrato de 3 anos. E todo mundo quebrando ele, o Flamengo quebrando ele, o Tite quebrando, a torcida contra ele. Muita gente contra ele, sabe por quê? Porque ele manda beijinho pro zagueiro, porque ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, porque ele é marrento, que ele é mascarado. Ele é do jeito dele. Ele é isso. Fez 2 gols. Quem faz 2 gols de novo numa final da Copa do Brasil? Gabigol. Gabigol. É isso que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês todos aqui. A gente tem muita coisa importante no Corinthians que joga amanhã com o Palmeiras, Marília, que muita coisa legal para que a gente possa mostrar para vocês. O Gabigol, para você, Quesada, ele foi o homem do jogo e foi um baita jogo. Um baita. O Michael também jogou muito bem, né? Os 2 laterais jogaram muito bem do Flamengo, Wesley. Gerson. O Corinthians contratou o Mateuzinho por 5 milhões. Olha os laterais que passaram pelo Flamengo. Rodinei, de Tatuí, que eu sou tatuiano, cidadão tatuiano. Eu não gosto muito de ganhar esse título, não, mas eu sou cidadão tatuiano e fiquei muito feliz de Tatuí. Rodinei, tá no Olympiacos arrebentando. O Wesley arrebentando. E o Mateuzinho jogando no Corinthians de titular, que não joga nada. Quesada, pra você, um teaser do jogo de hoje. Até o Vinha, que é reserva na esquerda, é melhor que os 2 laterais que o Corinthians tem. Verdade. Não, o Gabigol é o cara. O cara que faz 4 gols em 3 finais de Libertadores da América, a gente tem que olhar de uma forma diferente. É verdade que o ano não tem sido, no geral, o grande ano, mas eu acho que o Tite também errou em não ter levado o Gabigol para a Copa. E eu acho que quem tiver o Gabigol no ano que vem vai ser feliz. Seja o Flamengo, seja o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Bahia. Sabe quantas finais tem o Gabigol no Flamengo? 17. 17. Sabe quantos gols? 16. 16. Nossa. Cara, ele é um monstro, não? Marília Ruiz, que tá toda de Atlético Paranaense. Agradecida. Agradecida ao Vitória. Toda de Juventus. Juventus da Moca, que é maravilhoso também, né? Eu não escolho figurino. Sem dúvida nenhuma, você tá linda. Por favor, fale do Gabigol e do que você quiser. Marília Ruiz é a maior jornalista desse país. Muito obrigada, Neto. Pois é, o Gabigol, assim como o Felipe Luiz, cada jogo que passa, né? É o 7º jogo do Felipe Luiz, o 6º em que o Gabigol é titular. Só não foi no meio da semana, estava poupado para o final. Fica pior a passagem do Tite pelo Flamengo. Cada jogo que ele faz, e não é o Gabigol de 2019, não é nem o de 2022 que carregou nas costas a recuperação daquele Flamengo, que deu 2 títulos no final do ano, a Copa do Brasil. Meu Deus. E a Libertadores, esse ano não deu tempo da Libertadores, porque o Tite ainda estava lá no jogo contra o Peñarol, mas a verdade é que cada jogo que passa a gente vê um Flamengo jogando de outra forma, com os mesmos jogadores, com muito pouco tempo de trabalho do Felipe Luiz, ainda que seja um cara que tem o DNA do rubro-negro, não caiu de paraquedas, é um técnico estrangeiro que chegou ali e resolveu o problema, é um cara que estava no Flamengo e conhece esses caras. O Gabigol, ele cria uma grande solução para o Felipe Luiz. O Flamengo, na minha opinião, já é campeão da Copa do Brasil. Mas ele também arruma um pequeno probleminha para a atual diretoria que está se despedindo. Não quis renovar com ele no ano passado, postergou o contrato dele esse ano, viu ele namorar o Corinthians, viu ele namorar com o Palmeiras, viu ele voltar a ser titular e agora, a menos de 2 meses do final do contrato, 31 de dezembro,
ele assina com quem ele quiser. E tem eleição no Flamengo no dia 9 de dezembro. É um probleminha. Eu dei uma informação hoje no meu Instagram, do meu Instagram não, na Rádio Craque Neto, o Arias vai ser jogador do Cruzeiro o ano que vem. O Fluminense pode falar que não é, o pessoal do Arias também pode falar que não é, o Cruzeiro também pode falar que não é. O Arias vai ser jogador do Cruzeiro o ano que vem, esse baita jogador da equipe do Fluminense, pedido do Fernando Diniz, aceito pelo presidente do Cruzeiro e aceito pelo Alexandre Matos. Vamos lá, excelente arbitragem do gaúcho Rafael Klein. Sabe o que Gostei também. Sabe o que Ele é o da Fazenda? Não. Não é esse aí. É um queixudo que era da Fazenda. Era não sei outro, que é VAR. Esse é VAR. Esse gosta de atrapalhar. Mas VAR, que é da Fazenda, mas o cara que vai pra Fazenda, você acha que ele é bom? Não. Ele gosta de atrapalhar. Neto, sabe como que funciona? Fala a verdade, Jorge. Nós é crítico. Ele gosta de atrapalhar o jogo. Ô, Neto, sabe como que funciona agora no grupo de WhatsApp dos árbitros? O Rafael Klein passa lá assim, ó. Fiz a minha parte, Klaus. Agora é com você. Entregou o jogo limpo. E o Klaus é o maior árbitro que tem nesse país. Sem polêmica de arbitragem. Isso é bom. De Santa Bárbara do Oeste. E os jogadores ajudaram muito, né? É importante a gente destacar também. A gente até tem não um teve lance... muita briga em relação a isso. Nada né? disso. Os jogadores jogaram bola, a Alexandre fazendo um movimento correto, não querendo atrapalhar a arbitragem, pulando com o braço recolhido, nenhum jogador pulando com o braço aberto. Muito boa arbitragem. Agora, Gabigol, Neto. Gabigol é diferenciado. Monstro. Gabigol é diferenciado. O Quesada tá aqui, quando a bola tá chegando, eu falo, se tocar pro Gabigol, vai resolver o jogo, Quesada. O Quesada falou, eu falei assim, sem querer gorar. Aí o Quesada olha, saiu o gol, na canhota do Gabigol, cruzado, gol fácil, faz a diferença, é um craque, né? Que por sinal, vamos colocar os gols aqui, Hernani, um beijão pro Hernani, nosso diretor, acho que o Ricardinho tá lá, não sei se foi o Ricardinho que falou comigo, ou se foi o Gustavinho, monstro sagrado, um baita de um produtor, e tá arrebentando na Band News também, o Gustavinho como comentarista. Esse é o primeiro gol. Não sei se vocês perceberam, mas no melhor momento do Atlético, onde ele estava pressionando a equipe do Flamengo, saiu a jogada, o Wesley veio sozinho, os volantes não estavam posicionados, a zaga deixou, o Gabigol meteu pro gol, o Everson fez uma grande defesa e o De Arrascaeta, que fez seu segundo gol na Copa do Brasil, e 10 gols só na temporada, o que é muito pouco para um craque como esse. Como é que você enxerga esse gol do De Arrascaeta e os gols que aconteceram? E esse gol também que é emblemático. Porque na hora que o Felipe Luiz estava dando um cacete no Gabigol, cala a boca, seu moleque vem pra cá, se não ganha o jogo. Essa imagem ia rodar muito, a indisciplina do Gabigol. Mas o Gabigol não foi disciplinado, porque o Gabigol não falou nada. E tanto é que quando ele faz esse gol, ele vai lá, abraça todo mundo, abraça o Felipe Luiz, os dois são amigos até outro dia. Às vezes não tem essa visão de como é o treinador, como é o comando em relação a quem. Quem tem comando? Aqui é o Schneider e também o deles. Conta pra mim dos 3-1 e quase que o Atlético fez o segundo ainda, Quesada. Ô, Neto, craque Neto, é o seguinte... É bom, né? O Allan Kardec deu uma sobrevida ao Atlético Mineiro, porque 3-0 é uma coisa, 3-1, obviamente, 3-1, não é? Eu acho difícil o Atlético... Tem que ganhar de 2, né? Tem que ganhar de 2 para mandar a decisão para os pênaltis. Para os pênaltis, tem que fazer 3 para ganhar direto. Aí você como jogador, você sabe, você vai falar que é maluquice imaginar uma vitória do Atlético 2-0? Não é. Mas eu acho pouco provável. Eu jogando pelo Corinthians para disputar a Copa do Brasil, foi 2-0 para o Flamengo. No Maracanã, aqui a gente ia ganhar com a diferença de 3 gols, a gente fez 4-1. E aí os caras pipocaram no final, eu fiz 2 gols, fui o primeiro e o segundo e o quarto. Eu tava no estádio. E a gente era para ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, e aí foi o Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil. Eu tava no estádio nesse dia, você arrebentou com o jogo, vitória encaminhada, e aí uma bobagem da defesa. Bom, tudo bem, bobagem da defesa acontece, faz parte. Mas é a bobagem do Ortiz. É isso. Que é um baita do zagueiro que a gente fala toda hora que tem que estar na seleção. Mas assim. Só que tem uma coisa, né? Eu joguei contra o Júnior e contra o Zico. Também, o nível era outro, né? Sem saudosismo ou com muito saudosismo, o tempo era outro. Agora, você tem razão, o Atlético começou melhor. A única boa jogada do Flamengo tinha sido uma jogada do Michael. E aí repetiu-se novamente pela esquerda. Tanto é que o Everson, naquela hora da jogada do Michael, faz assim, né? Olho aí na marcação, gente. E foi por ali, né, que o Gabigol fez a jogada com o Michael e fez o cruzamento. Jogou bem também, hein? O Michael foi bem no primeiro tempo. Michael ou Michael, irmão? Michael, né? Eu chamo Michael? Michael. Eu chamo de Michael, mas tudo bem. Michael Jackson, Mas assim, o Gabigol pra mim... Michael Jackson.
Michael Jackson, o Gabigol, pra mim, foi o melhor jogador em campo, porque ele participa efetivamente do primeiro lance e faz 2 gols. Pô, um cara que participa dos 3 lances cruciais de um time, esse cara tem Nem que ser ele aplaudido. queira ele não passou a bola para o Arrascaeta, mas ele foi eficiente no chute, sobrou do Arrascaeta, fez o gol. O que você pensa, Marília Ruiz? Não só em relação ao jogo, mas a grandeza do Flamengo com o Atlético Mineiro foi monstruosa no jogo. Dominou. O Flamengo amassou o Atlético. Para o segundo jogo, com a sua visão, grande Marília Ruiz. Eu acho que, mais uma vez, o Flamengo fez valer jogar o primeiro jogo em casa. Fez muito bem ao Flamengo isso contra o Palmeiras. Ele fez um jogo muito contundente na Copa do Brasil em casa, decidiu fora e ficou com a vaga. Com o Corinthians foi a mesma coisa, foi muito Bem, nação rubro-negra, essas foram as notícias, as informações do Flamengo. Quando tiver mais notícia, eu volto aqui. Tamo junto, eu fui, nação.